Oi, oi, boa noite. Quem estiver entrando aí, por favor, só me diz se está me ouvindo bem. Tá bom o som? Tá dando para ouvir? Sejam bem-vindos. Bem-vindos para quem está aqui também no YouTube. Oi, oi. Ai, que bom, obrigada. Então tá, estamos ouvindo bem. Obrigada pela presença de todos. Vou começando enquanto algumas pessoas vão chegando, avisando o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está, então, hoje aqui falando um pouquinho sobre o seu corpo sem dor nas articulações. Tem muitas pessoas que têm dúvida com relação às articulações, em função delas sofrerem alguns desgastes que são ditos que não têm reparação depois disso, né? E então, a gente vai falar hoje sobre isso, sobre a dor nas articulações. Como fazer para se aliviar dessas dores, como fazer para se libertar dessas dores, o que a gente pode fazer, né, com o nosso corpo de uma forma natural, sem que a gente precise ficar tomando medicação, sem que a gente precise colocar uma prótese, sem que a gente precise passar por cirurgias. Claro que o uso da medicação e o uso de cirurgias, quando bem indicado, é necessário, mas o nosso corpo, ele tem as condições suficientes para fazer o seu próprio reparo. Então, a gente precisa ter o conhecimento disso no nosso dia a dia, como utilizar melhor o nosso corpo, para assim poder, então, viver livre de dores e desconfortos diários. Saber como utilizar o nosso corpo aqui é importante. E é por isso que eu estou aqui hoje, para fazer um pouquinho mais de conhecimento e consciência para todo mundo que estiver disponível e quiser conhecer um pouco mais do seu corpo, seu entendimento, né? O conhecimento, ele liberta. Então, é necessário que a gente tenha cada vez mais conhecimento sobre o seu próprio corpo. E para ti que está chegando agora e que vai participar dessa live, eu te convido a inicialmente fechar os olhos, fazer uma respiração bem funda, uma única respiração ou duas respirações, se tu precisar, e observe o que o teu corpo precisa para ficar confortável dentro dessa live. Precisa de uma almofada, precisa te apoiar no sofá, precisa encontrar um suporte que tu possa apoiar o celular, te soltar a tua mão. O que tu precisa para ficar mais confortável? Um puff para apoiar os pés. E sejam muito bem-vindos quem está chegando. Inicialmente eu estou convidando todo mundo a ficar o mais à vontade possível, porque é disso que a gente vai falar, como deixar o nosso corpo livre de dores. Então, eu estou aqui com vocês, estou aqui com o pessoal do YouTube, né? Estou com duas telas, então de vez em quando eu vou olhar para cá, de vez em quando eu vou olhar para cá. E também estou com as minhas anotações aqui na frente para não deixar escapar nada. Além, então, de falar sobre como aliviar as nossas dores articulares e como viver uma vida melhor com as nossas articulações de forma saudável, eu vou trazer também 5 dicas de como manter e preservar as nossas articulações saudáveis. Além dessas 5 dicas também, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desafio Seu Corpo Sem Dor, que é um programa 100% online que eu criei e que ele está indo agora para a 3ª turma. Então, está aberto as vagas da 3ª turma do desafio Seu Corpo Sem Dor. Ele vai começar no dia 11 de maio, já tem pessoas inscritas e tem muitas dúvidas ainda sobre se o desafio é para ti ou se não é para ti. Então, eu estou aqui disposta e disponível a tirar essas dúvidas também, além da gente falar sobre como ter uma vida mais saudável com as nossas articulações, né, e poder usar o nosso corpo no dia a dia, certo? Então, quem está aqui agora, já me conta um pouquinho assim, ó, quem já ouviu aquela piada, ou já fez também aquela piada que diz assim, tô com um problema de junta, sabe? Aí junta tudo e bota fora. A gente existe essa piada, né? E muitas pessoas fazem isso. Me conta aqui se alguém já fez essa piada ou se já ouviu essa piada. Deixa eu saber. A gente faz isso
culturalmente, porque vai se passando esse tipo de expressão com relação ao corpo, né? Mas para quem tem dor articular, isso, na verdade, é muito ruim, porque é limitante, né? Existe uma limitação que a dor articular traz, que ó, teve gente que já falou ou já ouviu, Ju? Me conta aí. Existe uma limitação funcional, então não só um impedimento de caminhar, de fazer exercício físico para quem tem dor articular, mas muitas vezes para movimentos básicos, como sentar e levantar, né? Normalmente as pessoas que têm dor articular, elas levantam e ficam um tempo tortas para depois que o corpo aquece, conseguir sair caminhando normal. Ou então são pessoas que gemem quando se movimentam na cama ao se virar. Ó, já ouvi, já falei. É isso aí, tem muita gente. Então, eu quero convidar vocês a juntar todas essas juntas de vocês, todas as articulações e acolher. Já ouvi e ando falando ultimamente, é isso aí. A acolher essa dor, porque, na verdade, a dor, ela está no nosso corpo somente para informar o nosso cérebro de que a gente não está usando ele adequadamente. Então, a dor, ela é nossa amiga, ela é nossa aliada na busca da saúde. Ela não é, a gente não dói à toa, o corpo, ele não dói do nada. Dormi, tô de férias, né, descansada, e aí comecei a sentir dor. Não. Normalmente, o corpo, ele começa a doer por um mau uso de uma determinada articulação ou por um mau uso de um determinado posicionamento do nosso corpo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E se a gente continuar aqui até o final, vai ter prática também, para a gente poder se libertar de uma vez por toda desse mau conhecimento. A junta, né, essa expressão junta, ela significa, na verdade, uma forma popular e cultural da gente falar aqui, da gente falar das nossas articulações. Então, é o encontro de dois ossos. Isso se chama junta, porque a gente está juntando esse encontro. E por isso que popularmente se chamou assim, junta, né? Mas é as nossas articulações, são as dobradiças do nosso corpo. E é o que nos auxilia a alcançar as coisas distantes de nós e trazer para a gente, ou a gente entregar para o mundo algo. Então, as articulações, elas são importantíssimas para o nosso movimento. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou movimentando meus cotovelos, meus punhos, minhas mãos, meus dedos, para conseguir expressar tudo o que eu quero falar, né? E elas são necessárias e importantes. Então, o que são as nossas articulações? As articulações é o encontro desses dois ossos, que são popularmente conhecidas como juntas. Entre esses dois ossos, a gente tem uma cartilagem. A cartilagem, ela é um tecido conjuntivo um pouquinho mais duro. E no nosso corpo existem inúmeras classificações de cartilagem. A gente tem a cartilagem do nariz, que é diferente da cartilagem da orelha e que é diferente da cartilagem também das nossas articulações. Mas normalmente as nossas dores, as mais comuns, elas acontecem em grandes articulações e que são tidas como sinoviais. É um nome que vocês não precisam saber, não precisam informar, mas o que é importante saber? Que a gente tem essa cartilagem, é uma capinha articular que envolve o encontro dos dois ossos. Essa cápsula articular, ela não tem inervação e ela também não tem vascularização. Então, essa cápsula articular, ela não dói. E olha como o nosso corpo é inteligente. Ele criou uma cápsula articular potente para receber o impacto. Então, quando eu pego uma caneta, todos os meus ossinhos estão recebendo um determinado impacto. Essa cápsula articular, ela protege os meus ossos e ela protege também meus tendões e meus músculos desse impacto, dessa vibração, bem como o meu tornozelo, meu joelho, meu quadril quando eu estou caminhando. Ele absorve esse impacto. E por isso ela não é vascularizada e ela também não é inervada. Então ela não sente dor. A nossa cápsula articular, ela não sente dor. Eu gosto de trabalhar bastante com analogias, né? Então a cápsula articular, quem aqui é carnívoro, vai saber muito bem que já mordeu, por exemplo, um ossinho de galinha, uma coxinha de galinha,
e tem aquela capinha branca na ponta. Aquilo ali é a nossa cápsula articular. Quando a gente está comendo a galinha, muitas vezes a gente consegue quebrar essa cápsula articular, a gente consegue morder ela, a gente consegue cortar ela com a faca, porque ela está ressecada, cozida. E é o que acontece com as nossas articulações quando a gente não dá os estímulos saudáveis para que a nossa articulação se preserve. Quando ela não fica lubrificada, como se tivesse quase ressecada e assada, que nem o da galinha, a gente também vai desgastando essa cápsula articular. E aí, alguns pacientes me dizem assim, nossa, mas eu tenho muita dor na articulação. Como assim a cápsula articular, ela não é inervada e não é vascularizada, né? Se eu tenho muita dor. É porque envolvendo toda a nossa articulação, que tem esses dois ossos, a cápsula, os ligamentos e os tendões, a gente tem um outro tecido que se chama pericôndrio, e este tecido, sim, ele é altamente inervado. E ele recebe pequenos estímulos de movimentação, de amplitude de movimento. Então, assim, por exemplo, o meu dedo, quando eu faço essa dobra, ó, o meu cérebro está recebendo estímulos de que eu estou dobrando o dedo, porque o pericôndrio está enviando essa informação para ele. Se eu passar do limite dessa dobra, o pericôndrio rapidamente vai informar meu cérebro disso. Para quê? Para que eu possa proteger o meu corpo. Então, o estímulo de dor, na verdade, é para nossa proteção. E é por isso que a articulação pode vir a doer, por causa desse tecido que envolve toda a nossa cápsula articular, todas as nossas articulações. Além disso, depois de um certo tempo de mau uso, onde o nosso corpo já foi informado por vários momentos que a gente teve dor em alguma região e a gente não fez nada para isso, ou pior, né? Muitas vezes, também culturalmente, a gente é habituado a não cuidar e a não se observar. O que a gente é acostumado a fazer? Desde criança, doeu, a gente toma uma medicação para a gente parar de ver aquela dor, para a gente parar de sentir aquela dor, mas a gente não vai lá na raiz do que gerou aquela dor. E aí a gente começa a dar estímulos errados para o nosso corpo e não observa o que está acontecendo. Então, muitas vezes, eu me perdi no que eu estava falando antes da articulação, mas eu vou voltar, tá? A questão da medicação é porque eu lembrei de uma outra analogia, por isso que eu me perdi. Então, a questão da analogia agora com a medicação, eu adoro dar analogias, né? É mais ou menos assim, ó. A gente está dirigindo o carro e, de repente, o nosso carro ele acende uma luz vermelha no painel. Quando a gente toma medicação, é como se a gente colocasse uma fita adesiva daquelas preta no painel, tapando essa luzinha vermelha. Então, a gente para de ver, ou seja, no nosso cérebro, a gente toma medicação, a gente para de sentir a dor. Mas o que gerou aquela luz vermelha, ou o que gerou a minha dor, eu não olhei para isso, eu não busquei a causa. Então, eu continuo danificando o meu corpo. E aí, nesse momento, então, lembrei agora que eu estava falando anteriormente, nesse momento, como a gente está habituado a não perceber o corpo, a não sentir o corpo, a gente toma medicação e a gente continua com o estímulo excessivo no nosso corpo, de um mau uso do corpo, de uma má pressão do corpo, de um mau movimento do corpo, de um mau posicionamento do corpo. A gente continua com aquilo que gerou a dor. E aí, a gente não arruma isso. E quando isso se prolonga por vários anos, a gente pode gerar, então, uma artrose nas articulações, que é a degeneração. A degeneração articular, ela não acontece de uma hora para outra. Assim como a nossa dor, ela não passa de uma hora para outra. Então, eu convido vocês, a partir de hoje, a partir dessa live, a experimentarem a prática que eu vou fazer daqui a pouco, aqui com vocês, todas as vezes que vocês tiverem uma dor no corpo. Todo estímulo que vocês tiverem de dor, de lembrança, de memória dessa dor, eu quero convidar vocês a experimentarem o que a gente vai fazer hoje. Então, o que eu quero com isso é também trazer um pouco de curiosidade de vocês sobre o próprio corpo e entender o quanto a gente é inteligente o suficiente para a gente transformar a nossa dor em mais saúde, que é
o grande intuito, assim, da fisioterapia, que é o trabalho, né? Então, uma coisa que eu sempre digo para o meu paciente também, quando está na prática clínica, é que a gente não vai ao encontro da dor. A gente vai buscar regiões distantes dessa dor. É como se a gente estivesse comendo pelas beiradas aqui no sul também. Eu tenho várias analogias, né? Aqui no sul também a gente tem uma expressão que é para comer sopa, quando está muito quente, a gente come pelas beiradas. E na dor a gente faz a mesma coisa. A gente não vai direto na dor, porque se tu estiver sentindo dor e eu for trabalhar na tua dor e te gerar mais dor, o que vai acontecer? Vai acontecer mais dor. Se a gente fosse pensar em matemática, né? Dor mais dor é igual a mais dor. Então, eu preciso pegar a tua dor, transformar ela de um outro ponto de lugar, para assim poder aliviar. E aí, assim, a matemática fecha. Então, quanto menos dor vocês tiverem, através do conhecimento do corpo, do movimento do corpo, da percepção do corpo, da mobilidade, da flexibilidade, melhor é. E por isso também que assim que a pessoa entra no desafio, que vai acontecer no dia 11, que vai começar no dia 11, a terceira turma, uma das primeiras aulas que tem lá no Comece, aqui, além do Seja Bem-vindo, é uma aula sobre dor, a diferença de dor e desconforto. Porque o desconforto em todas as áreas da vida, ele leva a gente à evolução, a gente consegue evoluir. Né? Então, um alongamento muscular, ele traz um desconforto, mas ele não pode ser sofrido. A dor e o sofrimento, elas estão muito próximas. E quando a gente entra em contato com a dor ou com o sofrimento, a gente leva uma lesão. E essa lesão, ela pode ser ligamentar, ela pode ser muscular, ela pode ser tendínea, quando ela pode chegar na nossa articulação com o passar do tempo. E quando a gente entra em contato com o desconforto, mas se permite ficar ali, desde que ele não evolua para uma dor, mas traz uma informação de desconforto e uma informação de alívio, uma informação de desconforto, uma informação de alívio, a gente consegue não só modificar padrões de movimento, como também a gente consegue mudar o nosso posicionamento, a nossa consciência corporal, a nossa mobilidade, a nossa flexibilidade. A gente recebe mais lubrificação nas nossas articulações e assim a gente consegue se movimentar mais. Então, tudo isso para falar que existe sim uma forma da gente se aliviar das nossas dores corporais através do nosso posicionamento no corpo, através da nossa consciência dos nossos padrões posturais. E aí eu já falei aqui anteriormente que às vezes eu estou olhando para cá, porque eu também estou com outra câmera aqui, né, gravando para o YouTube. Então, como eu falei inicialmente sobre as nossas juntas, vamos juntar todas as nossas juntas e acolher elas com, com uma recepção desse corpo, né? A outra coisa que acontece também muitas vezes com o dia a dia, das nossas informações, é que a gente vai deturpando a inteligência do nosso corpo, a gente vai duvidando dela, porque a gente vai terceirizando a informação e o conhecimento do nosso próprio corpo. Então, muitas vezes, a gente acredita que o outro, o profissional da saúde, sabe mais do nosso corpo do que a gente mesmo. E recentemente eu passei por uma experiência com um paciente que ele me contou que ele estava com dor e ele chegou e falou para a profissional que atendeu ele, né, falando que ele percebeu que estava com dor e que tinha algo errado com ele, porque os batimentos cardíacos dele tinham aumentado para 90. E essa profissional disse para ele que batimentos a 90 eram normais. E nessa hora ele me disse assim, nossa, eu engoli aquilo em seco e não falei nada. Mas não é normal para mim. E aí eu disse para ele nesse momento, eu falei, tu não precisa engolir nada em seco. Se tu tem o conhecimento do funcionamento do teu corpo, tu precisa dizer para ela, eu entendo que na média da população, 90 pode ser normal, porém eu faço mensuração dos meus batimentos cardíacos semanalmente e eu sei que este número não é normal para mim. Ninguém pode saber mais do teu próprio corpo do que tu mesmo.
passa 24 horas do dia com ele. E é inaceitável que tu passe uma vida inteira usando ele como um veículo de concretização dos teus sonhos e tu não saiba como sentar, como ficar na posição em pé, como deitar sem ter dor. Então, o meu convite para vocês é: observem o seu corpo inicialmente. E o primeiro estímulo, o primeiro convite que eu dei para quem chegou aqui na live, bem no iniciozinho, foi respirar profundamente, soltar o celular em algum lugar que tu possa apoiar ele e não ficar segurando com a tua própria mão. Respira profundamente, observa o que tu está precisando nesse momento, se é uma almofada para tua lombar, se é um puff para apoiar os teus pés, o que tu está precisando para ficar mais confortável e não sentir nenhum estímulo de dor. Então, aproveita isso. Vamos lá. Onde eu estava, então, o primeiro passo para a gente poder se aliviar das dores articulares é a gente poder sentir. E muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida corrida, a gente não tem tempo de sentir. E por isso, a gente está habituado a tomar a medicação. A gente não tem tempo e a gente não tem espaço e muito menos companhia para a gente sentir as nossas dores. Então, quando eu faço um convite como esse, fecha os teus olhos, inspira e expira e observa o que o teu corpo está dizendo agora nesse momento. O que o teu corpo precisa agora nesse momento. Quando eu falo isso, muitas pessoas acham estranho. O que é isso? Isso aqui era uma aula de fisioterapia e agora ela está pedindo para eu sentir meu corpo? Bem como muitos pacientes já me disseram o que eu deveria sentir. E eu digo, não tem que sentir nada, né? Observa se tu sente e dá um tempo. Quando a gente não tem esse hábito de sentir o próprio corpo, leva-se um tempo também. Lembrei de outra analogia. Não sei se alguém aqui tem filho, mas com certeza alguém tem uma pessoa muito próxima. Um relacionamento, um namorado, um marido, uma mulher, ou um pai, uma mãe, um filho, um irmão, né? Alguém que tu conviva muito perto. Quando tu ouve a voz dessa pessoa do outro lado do telefone, ou na outra peça, se tu está num ambiente, no escritório, aqui que nem eu estou no escritório, e a pessoa chega numa outra sala, eu reconheço rapidamente a voz da pessoa. Ela chegou. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu reconheço rapidamente quando é a voz da minha mãe. Eu não confundo a voz da minha mãe por nada. Eu sei quando é ela no telefone, eu sei quando ela chegou na peça, eu sei até o caminhar dela, porque eu sou muito íntima da minha mãe. Agora, se eu não falo muito com ela, ou se eu não tenho intimidade com ela, eu não vou reconhecer rapidamente. E a mesma coisa com o nosso corpo. Quanto mais íntimo a gente se torna do nosso corpo, mais rapidamente tu entende o que tu precisa para te aliviar de uma dor. E muitas vezes a gente consegue fazer com que esse alívio da dor venha muito rápido. Só que quando a gente não tem essa intimidade com o nosso corpo, a gente leva um tempo. Então, às vezes, vocês vão simplesmente mudar de posicionamento e esse alívio, ele não virá instantâneo, por falta dessa intimidade, dessa observação. Por isso que também no desafio, as primeiras 5 ou 6 aulas, não tenho agora assim por escrito, as primeiras 5 ou 6 aulas, elas são só para essa intimidade com o nosso corpo. A gente faz uma autoavaliação do que a gente come, do que a gente bebe, de como a gente bebe, da quantidade que a gente bebe, quanto de exercício eu faço, se eu dormir bem, se eu não dormir bem, para relacionar com a nossa dor. A gente faz também um acompanhamento diário daquilo, de como foi aquele dia. A gente faz também um check-up da semana, se eu tenho estímulo de dor de cabeça, estímulo de posicionamento sentado doendo, posicionamento em pé doendo. Então, eu crio essa intimidade com o meu corpo. Tem uma primeira aula onde eu falo durante 8 minutos sobre a importância de beber água. E se tu quer, ó, já vou chegar na primeira dica, se tu quer te aliviar das tuas dores articulares, não tem como ter uma articulação saudável sem beber água o necessário, sem beber água o suficiente. A gente precisa beber água para ter as articulações do corpo saudável.
E é o suficiente que eu estou falando, tá, gente? Não é um exagero. Na média da população, a gente precisa de 2 litros de água. Em média, tudo vai depender da tua altura, do quanto de peso que tu possui também, do quanto de atividade que tu faz. Mas, em média, é 2 litros, de 2.200 ou 1.800. Essa é a média. E tu precisa tomar durante o dia. Deixa eu tomar um golinho aqui. E aí, o que é importante desses 2 litros, né, vocês saberem? As nossas articulações, que é o que a gente está falando aqui hoje, elas não são órgãos vitais. A gente consegue sobreviver sentado ou deitado numa cama. Ela não é um órgão vital como o nosso coração, como o nosso pulmão, como o nosso baço, né? A gente consegue sobreviver sem as nossas articulações. Então, um dos últimos órgãos a receber a nossa hidratação é a articulação, é o tendão, é o ligamento, é o nosso músculo. Quem vai receber primeiro para funcionar vai ser o nosso pulmão, nosso cérebro e o nosso coração, os nossos rins, os nossos pâncreas, o nosso fígado. Estes órgãos, eles são considerados vitais e eles são os primeiros a receber essa água. Então, quando a gente não disponibiliza água abundante no nosso sistema, a gente resseca os nossos líquidos sinoviais da articulação, a gente resseca a nossa face que envolve o tendão, o ligamento e o músculo. Eles vão ser o último sistema a receber a hidratação adequada. Por isso, a gente precisa ter água abundante no organismo para que eles possam ter essa lubrificação adequada. Então, dentro das 5 dicas que eu quero dar para vocês hoje de como preservar a saúde das nossas articulações, a primeira dela é a hidratação necessária que a gente precisa, em média, de 2 litros de água. Essa é a primeira dica. E eu não entrei nas dicas ainda, é que eu estava falando sobre a hidratação da articulação e sobre o nosso sentir, né? Então, deixa eu ver aqui. Quando a gente... tá. Tá na ordem, sim. Eu tô chegando ali nas nossas dicas já. Mas outra coisa que eu queria falar para vocês, quando a gente tem, então, a dor na nossa articulação, na maioria das vezes, é porque a gente tem um ponto de pressão de informação errada ali, de mau uso, tá? E esse ponto de pressão, ele dificulta também a movimentação. Então, vamos lá para o nosso exemplo e para a nossa analogia, né? Quero convidar quem estiver disponível aí, pegar uma caneta, assim, ó, e segurar ela e apertar bem forte. Então, eu fico com um ponto de pressão ali. Digamos que aqui seja o nosso tornozelo, tá? Estou apertando bem forte essa caneta. Se eu tentar mexer a caneta, não tem muito movimento. Agora, quando eu distribuo esse ponto de pressão, eu estou dando o exemplo do tornozelo, mas isso poderia valer para o meu joelho, para o meu quadril, poderia valer para um dedo do pé, poderia valer até para o meu ombro, que não tem a pressão do corpo em cima, mas são para todas as articulações. Quando eu distribuo a minha pressão entre os 2 tornozelos, e aí eu estou com ela distribuída, eu consigo mexer mais. Observa isso aí. Se tu aumentar o ponto de pressão nos 2, que é quando, por exemplo, a gente não tem consciência da movimentação do nosso tornozelo, se eu aumento o ponto de pressão nos 2, eu também não tenho muito movimento. Agora, se eu alivio o ponto de pressão, eu tenho mais movimento. E aí eu paro de descarregar o peso ali, somente naquela articulação. Voltando lá na informação da nossa cartilagem, que eu falei para vocês, quando eu tenho apenas um ponto de pressão sendo esmagado, essa cartilagem, ela sofre uma deformação. E isso é a degeneração articular. E que se tem o nome inicialmente, quando o nosso pericôndrio, que eu já contei lá no início, né? Quem não ouviu no início, volta algumas casas, volta no início da live depois para entender o que é isso. Quando o nosso pericôndrio, ele fica toda hora informando o nosso cérebro, tá mal usado, tá com um ponto de apoio errado, tá com uma movimentação. Quando ele fica toda hora recebendo esse estímulo, ele inflama, e aí a gente conhece, então, a tal de artrite. O que é a artrite? A artrite é a inflamação dos tecidos em volta da nossa articulação,
que estão fazendo um ponto de pressão maior na nossa cartilagem e desgastando ela. Lembrando que a cartilagem, ela não sente dor, mas todos os outros tecidos que envolvem essa articulação sentem e informam isso. Com o tempo, a gente vai gerando, então, a artrose. E aí, pasmem, né? Quando a gente tira e distribui esse ponto de apoio pelo nosso corpo, quando a gente consegue ter uma distribuição mais adequada do nosso organismo, existe sim algumas informações hoje na literatura que trazem para a gente nada muito comprovado, mas que existe sim uma forma de regeneração dessa cartilagem. Acontece que a gente levou anos para levar uma degeneração. E essa reposição da cartilagem, ela é muito pequenininha, mas acontece. E isso é muito bom saber. Só que ela é muito pequenininha, então ela não é suficiente para recuperar totalmente a nossa articulação, mas ela é suficiente para fazer um reparo articular necessário quando eu tenho uma melhor distribuição do meu peso corporal pelo meu corpo, fazendo assim com que eu pare a informação de dor naquela região. Aí algumas pessoas me falam, mas e suplemento, como é que é? Tem condroitina, glucosamina, o médico mandou tomar. Assim, vamos lá para o que diz na literatura também, né? Todos os estudos, eles não mostram nenhuma relação com uma melhora realmente articular e a ingesta desses suplementos. Porém, na prática clínica, o que eu vejo é que algumas pessoas que tomam melhoram em 2 meses e algumas pessoas não sofrem influência nenhuma. Então, o que eu oriento o meu paciente se tu tem disponibilidade, se tu tem vontade de experimentar, experimenta e te observa por 2 meses. Se funcionar para ti, continua tomando. Se não funcionar para ti, para de tomar, simplesmente assim. Porque a gente auxilia, mas o que vai realmente melhorar a qualidade, a saúde daquela articulação é a gente entender o mecanismo de funcionamento do nosso padrão postural e do nosso padrão de movimento e conseguir modificar. Por isso, então, que o primeiro passo é a gente sentir o corpo. E aí, que nem eu falei para vocês, né, é através dessa consciência que a gente gera a melhora do nosso corpo. E por isso que dentro, tanto do desafio quanto do outro produto digital que eu tenho, que é o Movimente, existem alguns pilares que eu sigo para o conhecimento e para a prática do nosso dia a dia, né? Para a prática do nosso encontro. No desafio são 21 dias de acompanhamento comigo e no Movimente é durante o ano inteiro um encontro semanal, que nem atendimento de fisioterapia. Esses pilares que eu utilizo, o primeiro deles é a consciência, porque a consciência corporal é que vai fazer com que tu consiga entender o mecanismo de funcionamento do teu corpo e utilizar ele de uma forma completa, de uma forma geral, e não só num único ponto específico, e não só com padrões de movimento, e não só com padrões de repetição. Então, traz um pouquinho agora a consciência para ti, tá? E me conta aqui se por acaso tu tá habituado a sempre sentar no mesmo lado do sofá e cruzar a perna sempre do mesmo jeito. Me conta aqui que eu quero saber. Esse é um movimento que a gente faz repetido. Outro movimento. Todo mundo, normalmente, entra no chuveiro e abre a torneira usando um braço. Entra no chuveiro, se vira por um único lado. Quando se limpa na patente, se limpa sempre pelo mesmo lado. Me conta aqui, quem está aqui, me conta se faz movimentos repetidos, se consegue observar que tu sempre busca fazer as mesmas coisas. Por exemplo, se seca depois do banho, sempre da mesma forma. Escova o dente do mesmo jeito. A gente costuma fazer isso, porque o nosso cérebro é muito preguiçoso. O nosso cérebro inventou controle remoto, escada rolante, automóvel, porque ele quer poupar energia. Então, para a gente poupar energia, ele vai criando padrões de movimento e a gente vai fazendo sempre tudo da mesma forma. O ideal é que a gente modifique esses padrões. Só que no dia a dia a gente não está atento para isso.
Então, um dos pilares que eu trago dentro do método que eu desenvolvi é a consciência corporal, para que a gente possa mudar esses padrões de comportamento, para que a gente possa mudar esses padrões de movimento. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, eu anotei aqui, para não esquecer, é a flexibilidade e a mobilidade. Dentro da flexibilidade e da mobilidade, o que a gente faz? A gente vai buscando, lembra? Aqueles movimentos, já falei anteriormente, aqueles movimentos que não geram dor, movimentos distantes da região do ponto de dor, para que a gente possa trabalhar, então, o nosso corpo e utilizar partes saudáveis dele, para que a gente possa auxiliar, então, a parte que está se degenerando, a parte que está doendo, a parte que está excessivamente utilizada. Então, flexibilidade e mobilidade, para que a gente possa trazer informações do nosso cérebro, liberando estímulos prazerosos através de hormônios que a gente tem no nosso corpo, como endorfina, adrenalina, e fazendo assim com que a gente possa inibir o processo de dor. É exatamente assim, a gente tem uma área, já foi descoberto que a gente tem aproximadamente 34 áreas que a gente pode expandir de dor no cérebro, e elas ficam com áreas difusas. Quando eu começo a dar um estímulo prazeroso para o meu corpo, então, movimentos mais lentos, gentis, que é quando a gente trabalha a fáscia e a gente está trabalhando essa mobilidade do corpo, a gente vai fazendo com que essas áreas do nosso cérebro que estão com dor e estão difusa, elas vão diminuindo, e a gente vai dando um contorno para ela. E o nosso cérebro, ele vai reconhecendo que aquilo já não é mais um perigo, porque tu tá fazendo um movimento sem estimular a dor. E aí a gente vai diminuindo e ela vai simplesmente se apagando, como se a gente pudesse quase que deletar ela, como se a gente tomasse a medicação. Só que lembrando, quando a gente toma uma medicação, a gente só corta o envio da informação chegando. Mas, às vezes, a informação está lá ainda, porque o ponto de dor está sendo usado. Tá? Então, os pilares: consciência, flexibilidade e mobilidade, para que a gente possa inibir a dor e liberar mais sensações e hormônios do prazer no nosso corpo. Também força para que a gente possa manter esses padrões de movimento que a gente criou, essa consciência que a gente adquiriu a partir do nosso corpo, e essa mobilidade, essa lubrificação nas nossas articulações. Então, a força é importante também. E todos esses 3 pilares a gente trabalha dentro do desafio. E aí tem mais um pilar, que são as nossas emoções, que o nosso corpo, ele é diretamente relacionado às nossas emoções. A nossa energia, ela está embriagada das nossas emoções. Então, existe mais esse pilar da gente tomar consciência, que é o que a gente está vivendo naquele momento que a gente teve a dor, como que eu me relaciono com as minhas articulações a partir daquilo, o que cada articulação quer falar com relação ao meu corpo, né? Que cada região do meu corpo está relacionada a uma emoção. E aí, este pilar em específico, eu falo mais dele no Movimento, que é outro programa que eu tenho, que é um programa de acompanhamento anual. Então, não é uma coisa simples de se falar. E aí, a gente vai fazendo esse acompanhamento durante o ano e falando um pouquinho de cada das nossas articulações. Então, no desafio, a gente não entra na informação das emoções, né? No desafio, a gente só trabalha os 3 primeiros pilares, que são consciência, flexibilidade, mobilidade e força. E tudo isso através de muito conhecimento e de muito acompanhamento. Por isso que tem 21 dias para a gente conhecer o nosso corpo. Além disso, vou entrar então agora, alguém tem uma dúvida, gente? Vou entrar agora aqui nas nossas dicas de como melhorar, deixando as nossas articulações mais saudáveis. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. Bem-vindo quem está chegando. Vou falar agora das 5 dicas e depois disso a gente faz a nossa prática, tá? Dentro dessas dicas, eu quero também trazer para vocês um pouquinho de conhecimento do que é trabalhado dentro do desafio. Então, eu vou pincelar isso para vocês. Só que, claro, aqui eu quero ainda fazer uma prática com vocês,
Já estou chegando a 40 minutos de aula, né? E dentro do desafio são 21 dias de acompanhamento para que eu possa destrinchar tudo isso que eu estou falando aqui e mais um pouco. Então, assim, a primeira dica eu já trouxe, que é a nossa conhecida, um elemento que todo mundo tem em casa, né? Não posso dizer que é de forma gratuita, porque não é. A água hoje é paga, né? Não é gratuita. Mas é um elemento que todo mundo tem disponível em casa. E, de novo, vou repetir, acho que até vou fazer um Reels, né? Um Reels, com isso não tem como ter articulações saudáveis sem beber água. Não tem como. E aí, se tu quer saber o porquê, volte um pouquinho na live, volta e assista depois ela gravada, né? Se o Insta não me trollar, vou deixar ela gravada assim. E aí tu volta e assiste, porque eu já expliquei o porquê disso, né? Por que a gente tem por que é importante beber água para as nossas articulações. Dentro dessa dica, o que eu quero trazer para vocês de auxílio para lembrar de tomar água? Hoje nós temos aplicativos disponíveis que te lembram de tomar água. Ele desperta a cada 30 minutos ou a cada 1 hora, ele desperta para te avisar, fazendo um barulhinho, avisando que tu precisa tomar água. Além disso, também tu pode utilizar como estratégia ter uma garrafa contigo disponível para que tu possa sempre lembrar de tomar ela. Então, por exemplo, eu tenho essa minha garrafa, que ela é de 1 litro de água, e eu já tomei, por exemplo, 2 dessa hoje. Só que eu ainda tenho um pouquinho aqui, porque eu me servi mais um pouco em função da live. Então, ter essa forma de tu criar estratégias para ti. Outra é ter 4 garrafinhas de 500 ml. Daí também tu tem que tomar todas elas durante um dia, né? Então, ter esse rodízio contigo, esse comprometimento contigo e com a tua ingesta de água é importante. Modificou aqui um barulhinho no meu fone. Me digam aí se vocês estão ouvindo. Quem está presente, só me avisa se o som tá bom ou se aconteceu alguma coisa, porque eu estou ouvindo um ruído aqui e eu não sei se não é interferência. Só me avisa se está tudo bem, e daí eu continuo, quem puder, quem está aí. Vou passar para a segunda dica, então. A segunda dica, vou falando enquanto ninguém me responde se está tudo bem com o som. Quem puder, me responde. A segunda dica é ingerir comida, gordura boa. Tudo bem, obrigada, Mel. Ingerir gordura boa. Então, as nossas articulações, elas também são dependentes da nossa alimentação. E quem me segue aqui há mais tempo sabe o quanto eu falo sobre a comida de verdade, né? Comida de verdade nada mais é do que aquilo que estaria disponível na nossa articulação. Obrigada, gente. O que está disponível na nossa articulação, não. O que está disponível na natureza e a gente consegue alcançar. Então, frutas, verduras, peixe, carne, ovos, isso é comida de verdade. Aquilo que a gente olha a embalagem, os ingredientes atrás, e não reconhece algum item, aquilo não é comida de verdade. Aquilo foi manipulado, processado para que a gente possa ingerir. Então, quanto mais estímulo de comida de verdade a gente der, mais saudável será o nosso corpo. Mas no caso da articulação, a gente precisa de gordura boa. E o que é gordura boa? Abacate, óleo de coco, manteiga, azeite de oliva também é considerado uma gordura boa. Gergelim, que tem óleo, as nossas castanhas, nozes, fazer ingestão disso. Além disso, existe o uso dos óleos essenciais. Agora eu estou em casa, não estou na clínica, e aí deixei meus óleozinhos na clínica. Não me organizei, né? Então, quem quiser, anota aí que eu vou deixar aqui uma receita para a gente passar nas nossas articulações quando tiver dor. Mas é com o uso de óleos essenciais, tá? Precisa ser os óleos essenciais. Para quem sabe, para quem me segue há mais tempo sabe, eu trabalho com os óleos do Terra. São óleos que têm o selo de pureza então eles são extremamente puros, a gente pode ingerir eles, a gente pode passar no corpo e não tem nada de contraindicação. Então, quem quer, anota aí a receitinha que eu vou dar. A gente pode usar 100 ml de um óleo carreador, que a gente chama. O que é esse óleo carreador? Um óleo de coco, um óleo de gergelim, semente de uva,
ou até mesmo óleo de amêndoas. Esses são óleos que também são mais naturais e que eles funcionam como carreador para um óleo que tu vai colocar. E aí tu pode utilizar o óleo de copaíba, lembrando que precisa ser óleo essencial para a gente passar na pele e ser absorvido pelas nossas células, tá? Então, o óleo de copaíba, quem quiser saber mais, quanto custa, como faz para adquirir, pode me mandar mensagem no direct, que depois eu auxilio com isso, tá? Dá para procurar no selo, no site da Duterra, e aí tu já consegue tu mesmo fazer a tua compra, ou então encomendar comigo, que eu consigo, sem problema nenhum. Então, 100 ml de um óleo carreador e 50 gotinhas de óleo de copaíba. Ai, não tenho copaíba. Daí eu tenho mais 2 óleos para sugerir, mas que daí esses 2 óleos são vendidos somente no do Terra, que eu sei, que é o Peppermint, que é pimenta-menta, e o Deep Blue. São 2 misturas que a do Terra usa para fazer alívio das dores articulares, musculares e tendíneas. Então, a gente pode, junto com esse óleo carreador, passar na nossa articulação para aliviar as dores. Alguns desses óleos, como o copaíba e o peppermint, eles também são ingeríveis. E a gente pode estar fazendo uso, então, diário, pela manhã, quando acorda, bota uma gotinha no copo d'água e toma como se fosse uma medicação. Mas, na verdade, é uma extração da natureza que vem para nos auxiliar nas nossas articulações. Tá? Essa foi a dica número 2. Dica número 3, escalda-pés. Hoje, aqui em Porto Alegre, está fazendo um friozinho que seria maravilhoso para fazer um escalda-pés. E eu, toda pé descalço para nossa prática, então estou sentindo meu pé ficar um pouquinho gelado, né? Que é natural, porque em função da temperatura que baixou. Então, fazer um escalda-pés é muito bom também para as articulações de todo o nosso corpo, porque durante o dia a gente coloca muita pressão nos nossos pés e nos nossos tornozelos. E mesmo que tu fique sentado o dia inteiro, tu também tem o estímulo de colocar essa pressão, que é para isso a função dos nossos pés. Então, quando a gente levanta para ir no banheiro, mesmo que fosse uma pessoa cadeirante, a gente também tem a tendência a ter o aterramento dos pés, até mesmo na cadeira de rodas. Então, a tendência é que a gente coloque muita pressão nessa região. Quando a gente faz um escalda-pés, o calor que circula essas articulações faz com que a gente vá recebendo informações adjacentes no nosso corpo, que elas vão subindo, vão chegando, esse relaxamento, ele vai chegando no nosso joelho, que vai chegando no nosso quadril, e que vai chegando lá na nossa lombar, e que vai chegando nos nossos ombros. Então, é uma informação que vem da nossa base e que vai andando pelo nosso corpo. E agora, nesse caso em específico, eu lembro de uma analogia para fazer para vocês, com relação à informação que eu recebi de uma profissional, que é minha amiga, que é a doutora Ana Cristina, que ela é bioesteta, né, e ela trata a minha rosácea. Eu tenho rosácea no rosto, e aí uma vez eu fiz um tratamento com ela para aliviar a rosácea, para tratar, né, preciso normalmente fazer isso. E ela me disse assim, tá, amiga, tu não toma banho de sol esse final de semana, tá? E eu disse pra ela, ah, não se preocupa, se eu for tomar banho de sol, eu sempre uso boné, eu sempre boto filtro 42 mil no rosto, né? Filtro 90, 120, 150 que tiver, eu sempre usei. Em função da rosácea, então não tem problema, eu faço toda essa proteção e tomo banho de sol. E ela disse, não, mesmo que tu pegue sol no teu punho, mesmo que tu pegue sol no teu tornozelo, a pele, ela é um órgão só. Então, quando tu estimula o sol no teu pé, toda a tua pele é estimulada por esse sol. E nesse caso que a gente acabou de trabalhar na tua pele, tu não pode pegar sol. Por uma semana, tu não pode. Mesmo que seja no dedão do pé, tu não pode pegar sol. De tomar banho de sol, né? E daí eu, nossa, fiquei pensando em todo o nosso corpo. A nossa face é assim também. No caso do escalda-pés, também é assim. Quando a gente modifica o ponto de pressão do nosso pé, o nosso padrão postural, tudo muda. O ângulo do nosso ombro muda, o ângulo da nossa cabeça muda, o ângulo da nossa lordose lombar muda. E é exatamente assim. A gente precisa começar a criar essa intimidade com o nosso corpo, como
como ele sendo um todo realmente, e não partes isoladas desse todo. Então, o escaldapés é a terceira dica. A quarta dica que é uma pergunta muito frequente que eu recebo dos pacientes, uso calor ou frio, né? E aí me conta aqui, ó, quem usa calor e quem usa frio. Levanta a mão aí e me diz, quem que gosta de usar o quê? Quando o paciente me pergunta isso, que é a nossa quarta dica, eu respondo, depende. E daí é um saco, né? Quando tu ouve a palavra depende. O depende por quê? Como é a tua informação diante do frio e como é a tua informação diante do calor. Tem pessoas que são bem resistentes ao frio. Eu sou uma pessoa que não sou resistente ao frio, embora eu seja uma pessoa que tenha, eu sinto mais calor do que a média da população. Mas ao gelo em específico, eu não gosto. Eu não gosto de colocar gelo no meu corpo. Então, pensando em algumas regras para a gente poder extrapolar para todo mundo e trazer um conhecimento para todo mundo, o que que é dito, né? Quando tu tem uma dor mais antiga, ou seja, ela é mais crônica, tu já tem um desgaste, já tem uma artrose, nesse caso, a gente tende a usar calor na articulação. Mas quando tu levou uma pancada, deu uma batida, tá com uma dor aguda, que ela é recente, ela é nova, ou a região tá quente, vermelha, a gente coloca gelo nessa região. Mas se tu é uma pessoa que não suporta o gelo, o que eu oriento os pacientes é buscar uma região distante dessa e buscar um músculo que esteja mais tenso no seu corpo e coloque calor naquela região. Então, por exemplo, estou com dor no meu joelho, eu oriento o paciente a colocar calor no glúteo daquele mesmo lado, no bumbum. Estou com dor no meu joelho esquerdo, faz um escalda-pés com os pés, né? Com o que seria? E com o tornozelo. Faz um escalda-pés. Não coloca o gelo no joelho se tu não suporta bem o gelo. Porque a gente precisa, de novo, se tornar íntimo do nosso corpo. E a informação do teu corpo de não suportar o, o, o gelo é relevante porque possivelmente o teu corpo tá rejeitando aquela informação que seria para te aliviar. Então, nesse momento, é importante tu não utilizar. Agora, se tu se dá bem com o gelo, pode colocar gelo, então, na articulação, sem problema nenhum. Nesse caso, principalmente de pancada, batida, né? Essa é a quarta dica. E a nossa quinta dica, que daí a gente já vai para a nossa prática, é os pés descalços. Quem me conhece sabe também, recentemente eu fiz um post bem grande, bem relevante sobre os pés descalços. Fiz também um texto no blog da clínica, tá lá no site, é só tu dar uma olhada, que é importante os nossos pés descalços, porque nesse momento todo o nosso corpo recebe informação. A nossa sola do pé, ela é rica em feedback para o nosso cérebro sobre pequenas oscilações. E aí algumas pessoas me dizem assim, eu não consigo tirar os pés descalços, eu não consigo tirar o sapato de salto. Muitas mulheres estão habituadas a utilizar salto no dia a dia, não conseguem colocar o pé no chão. O tênis é desconfortável, o chinelo é desconfortável. Tem pessoas que já têm uma artrose no joelho ou no quadril, e aí falam que devido à impactação dói mais quando estão de pé descalços, né? E aí nesse momento é que eu venho com essa informação. Os pés descalços, eles são importantíssimos para a gente poder receber esses estímulos de saúde do nosso corpo e de posicionamento ergonômico do nosso corpo. Quando a gente perde isso através do uso excessivo de sapato, a gente começa a utilizar de forma inadequada o nosso corpo. Então, a sola do pé é rica em informação. E aí, neste momento, se tu não consegue ficar a pé descalço, se tu não consegue tirar o sapato, não precisa, mas vai te dando pequenos estímulos, por exemplo, pisa numa almofada de pé descalço, então, mas não fica com o pé no chão, se tu não consegue, pisa num tapete macio, em outro momento, vai de tênis até o parque e põe o pé na grama por um momento, não precisa ficar em pé se dói, fica sentado, mas põe o pé na grama.
porque pouco a pouco tu vai desensibilizando o teu pé para receber essas informações. Não precisa agora diariamente sair de pé descalço por aí, né, também. Mas dá esses estímulos de tapete, de chão duro, de chão irregular, de areia, grama, água, o pé é muito importante para que a gente possa receber esses estímulos para cima e melhorar o posicionamento do nosso corpo. Além disso, as pessoas que têm dor nos pés, uma orientação que eu dou é troque de sapato todos os dias, todos os dias. E para as pessoas que têm aquela dor mais aguda no pé ainda, principalmente as mulheres, né, que chegam com essa queixa na clínica, eu oriento a trocar de sapato mais de uma vez por dia. Então, leva um sapato contigo para o trabalho, na parte da manhã usa um, na parte da tarde usa outro. Principalmente se tu vai caminhar mais ao longo do dia. Mas varia os sapatos, o importante é a variação. E aí agora, todo mundo que está aqui, eu vou convidar para fazer uma prática comigo nesse momento, para que a gente possa perceber o nosso corpo, tá? Já estou adiantada aqui no nosso tempo. Eu espero que a live não caia. Se ela cair, eu volto, tá? Para a gente finalizar. Mas eu espero que ela não caia. Então, primeiramente, eu vou convidar todo mundo a fechar os seus olhos. Quem já está de pé para a prática pode ficar. Quem quer fazer a prática sentado também pode. Eu vou demonstrar das duas formas. Pode ser sentado, pode ser em pé. Estou deitado, não consigo, pode ser deitado também. O que importa nesse momento é tu fechar os olhos, fazer 3 respirações e observa como está o teu corpo, se ele está mal distribuído ou se ele está equilibrado. Se tu sente mais apoio em uma região do que outra. Então, se tu tá deitado, tu pode sentir que o teu bumbum tá que tem um lado do bumbum mais perto do chão que o outro, ou não. Tem alguma região com dor? Pode me colocar aqui nos comentários também, sinto dor em tal lugar, tô sentindo o lado esquerdo ou o lado direito. Se tu tá sentado, tu sente o teu peso distribuído de forma igual, ou tu sente o teu peso distribuído mais para um lado do que para o outro. Se tu tá em pé, tu sente o teu peso no pé mais distribuído para um lado do que para o outro, quando em pé. Vai te observando aí. E nesse momento, dá um número também, dá um número para ti de avaliação. Então, por exemplo, tô com uma dor de 0 a 10. 10 é muita dor, prefiro sair dessa live, parar de ouvir isso, tomar uma medicação do que suportar. E 0 é nada de dor. Então, dá um número para a tua dor, tá? Ó, eu falei para vocês, estou de pé descalço. Quem puder, fica de pé descalço. Se não puder, põe uma meinha. Se estiver mais frio aí, onde tu tá, que aqui em Porto Alegre. Deixa eu baixar aqui um pouco, né? Porque os comentários ficam aparentes ali e não aparecem muito bem o pé. Deixa os pés no chão, ou fica sentado, observa o teu apoio, observa como está o teu corpo, inicialmente. As 3 respirações, a tua própria respiração. Dá um número para o teu desconforto, ou para a tua dor, ou para a tua percepção. De repente, tu não percebe nada do seu corpo. E aí, dá um número para essa percepção. E, vagarosamente, eu vou te convidar, então, a fazer movimentos oscilatórios. Para frente, para trás. Para frente e para trás. Se tu está sentado, faz esse movimento também com a tua coluna. Para frente e para trás. Tira o peso do teu bumbum e coloca mais na frente e coloca mais atrás. Vou fazer de lado para vocês observarem, ó. Indo para frente, para trás. Ó, quase caiu. Indo para frente e para trás. Bem leve, bem gentil. Faz esse movimento, respira fundo, vai lá atrás para o pé, levanta os dedinhos do pé, vai lá na frente, levanta um pouquinho do pé, ou pode ser curtinho. Lembra que a gente está trabalhando nas nossas articulações e na nossa face. Para um pouco, e agora a gente vai oscilar, esquerda e direita. Então, se tu tá sentado ou deitado, também faz uma pressão no corpo, assim, ó, para esquerda, para direita, para esquerda, para direita. Se tu tá sentado ou em pé, oscila para um lado, para o outro. Para um lado e para o outro. Quando tu vai para um lado, observa o que acontece com todo o teu corpo. A pressão do pé, o teu joelho, o teu quadril. O que vai acontecendo? Percebe que quando tu desloca teu peso, vem mais pressão na lateral do joelho, do quadril, das costelas, até mesmo o ombro.
mas não para. Só parei para falar para vocês. Continua para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para um pouquinho novamente no centro. E aí agora a gente vai fazer movimento circular. Então eu vou para frente, vou para a esquerda, vou para trás, vou para a direita, vou para frente, vou para a esquerda, vou para trás, vou para a direita. Faz algumas vezes esse movimento circular, fecha teus olhos e observa tudo que movimenta. A gente só está tirando o apoio do pé e passando para outro ponto. Só isso. Mas o teu joelho se movimenta, o teu quadril se movimenta, o teu ombro se movimenta, o ângulo do teu ombro se movimenta, o teu pescoço. Entra em contato com isso. Para um pouquinho e troca de lado. Então, vamos agora para a direita, para trás, para a esquerda, para frente. Direita, trás, esquerda, frente. Faz essa movimentação. Repete mais algumas vezes. Respira profundamente e para novamente. Se tu está em pé, caminha um pouquinho. Se tu está sentado, eu te convido a levantar nesse momento, caminhar um pouco, dar um outro estímulo do teu corpo e volta para sentar, se tu estava sentado. Se tu está deitado, vira para um lado, vira para o outro e volta para a posição que estava. E para quem estava em pé, volta para a posição em pé e observa o teu pé no chão. Observa como está o apoio agora. Depois disso, eu vou criar um mini desafio aqui contigo do pé, que é fazer um movimento de 8 no teu corpo. Então, como que vai ser? Eu vou deslocar meu peso todo para a esquerda e para a parte anterior do pé. Depois eu vou para o lateral esquerda, para a parte posterior do pé esquerdo e vou lá para o pé direito para frente. Lateral, posterior direito e vou lá na frente esquerdo. Lateral, posterior e vou lá na frente direito. Faz esse movimento aí. Fiz um movimento amplo e até me desequilibrei. Então, como que ele vai ficar? Ó? Vou na frente, atrás, e vou lá na frente da direita, lateral e atrás. Vou na frente, lateral e atrás. Vou na frente, lateral e atrás. Faz esse movimento aí contigo. Observe o que tu sente. Lembra que o primeiro passo é sentir. E aí, para um pouquinho. São movimentos curtos, pequenos, gentis, lentos e rápidos. Não precisa ficar 1 hora fazendo essa movimentação. Observa novamente teu pé no chão. Respira profundamente. E observa se algo já mudou do início para agora. E aí eu vou te convidar a fazer mais uns movimentos, que é com a parte superior do corpo agora, embora ela tenha sofrido influência dos nossos pés. A gente vai fazer um movimento assim, ó, para baixo, para o outro, para baixo, para o outro. Ah, Lili, mas eu tenho dor no meu joelho, e eu não preciso mexer o ombro. Precisa, porque lembra que a gente vai utilizar partes saudáveis do teu corpo para que a gente possa recuperar partes não tão saudáveis do teu corpo. Porque a dor é uma informação de que não estamos tão saudáveis. Aí parou, e a gente vai para frente, para trás. Para frente, para trás. Com o ombro, só o ombro. Movimento o ombro, frente, trás. Para um pouquinho, abraça as escápulas com os braços contrários. Vamos pensar nos nossos cotovelos aqui. E a gente vai levar ele esquerda, direita. Esquerda, direita. Lili, tenho dor assim nessa posição. Abraça mais embaixo, ou deixa as mãos cruzadas, faz a mesma coisa. Vai dentro do que tu pode. Não molda o método em ti. Não molda tu no método. Molda o método em ti. Vai dentro do que tu pode. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Aí, e por último, não menos importante, imagina um círculo na tua frente
e como se a gente tivesse uma caneta aqui, e eu vou pintar esse círculo. Faz um mini círculo, não precisa ser um círculo grande, é um círculo pequenininho. Vou fazer esse círculo para minha direita, vou fazer para minha esquerda, deixa os teus joelhos relaxados, vou de lado, ó, para vocês verem, meu joelho não está esticadão lá atrás, ele está solto, e aí todo o meu corpo se movimenta. Quem está na cadeira, faz isso sentado na cadeira mesmo. Imagina um círculo na frente com os cotovelos, e aí vai ver até o bumbum rebolando na cadeira. Quem estiver deitado, faz isso como se imaginasse um círculo no teto. E aí, para devagar e volta aqui para a gente conversar. E me conta se tu sentiu alguma diferença do início para o fim. Olha só. Trouxe, me conta aí, tá? Vou aguardar aqui os comentários. Me diz se tu sentiu alguma diferença. Quanto que estava a tua sensação de dor de 0 a 10? Quanto que está agora? Se modificou? Eu tenho certeza que modificou, porque só da gente mudar os pontos de apoio já faz muita diferença no nosso corpo. Então, me conta. E a outra coisa que eu gostaria de falar enquanto vai chegando aí a informação, porque demora um tempinho, né? É que esse é um dos exercícios, é um dos primeiros exercícios que a gente faz dentro daquele pilar que eu trouxe para vocês, que é a consciência corporal. A gente utiliza ele tanto no movimento como no desafio. Ele, se eu não me engano, dentro do desafio é o 4º exercício ou 5º exercício que a gente faz, que a gente tem conhecimento. Só que tem uma aula dedicada só para essa percepção do peso do corpo na sola do pé. Por quê? Vocês, quando começaram a prática, vocês devem ter percebido maior peso em um ponto do que no outro. E aí, ao longo do movimento, dos pequenos movimentos que a gente fez aqui, isso vai se modificando. Só que no dia a dia, a gente tende a colocar mais carga naquele ponto que estava fazendo a pressão no momento que vocês observaram o corpo. E a gente precisa criar essa consciência. Então, o que a gente faz? Eu trago uma aula de 8 minutos apenas, para a gente criar essa consciência e criar uma estratégia de perceber o peso do nosso corpo todos os dias, durante o dia inteiro. Só que isso só acontece quando a gente tem conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta. Ah, isso aí. Olha aí, ó. De 8 foi para 4. Tava com dor no pescoço. Viu só? Viu só, a gente só modificou o peso do corpo. É aqui que tá a mágica, Rose. É aqui que tá a mágica, né? Então, não é um pensamento mágico de que, se Deus quiser, eu vou melhorar. Não é a gente ter conhecimento sobre o próprio corpo, modificar os apoios do pé, e aí sim conseguir, nesse momento, se apropriar do nosso corpo, criar intimidade com ele, entender o que ele está falando, né? Que é a intimidade que eu falei anteriormente para vocês. E aí, sim, conseguir modificar e transformar a nossa dor em liberdade, que foi o que aconteceu. Agora, sim, ó, essa dor que tu estava no pescoço, por exemplo, da Rose, ela não vai passar de uma hora para outra, né? Agora ela aliviou, mas ela não zerou, né? Então, eu te convido a repetir amanhã esse exercício que a gente fez. Depois eu vou deixar a live disponível aqui, se Deus quiser, não, se o Insta quiser, eu vou conseguir salvar a live, salva essa live, amanhã tu repete esse exercício, se quiser, vem para esse ponto aqui onde eu dei o exercício e faz novamente ali comigo o movimento, vai pouco a pouco te observando e olha se isso não vai diminuir mais. E aí eu te convido a repetir isso gradativamente até que tu zere a tua dor. Porque os nossos pontos de dor, eles não acontecem do dia para a noite. São pressões que a gente vai fazendo e gerando ao longo dos anos. Então, o nosso alívio, ele também não se dá de uma hora para outra. A gente precisa continuar com esses estímulos. Não percebeu no início o corpo, mas agora percebeu o corpo mais consciente. Isso aí. Parabéns. Parabéns, Josi. Muito bom.
Muito bem, gente. Aqui no Insta ninguém falou. Então, todo mundo sentado só olhando e não fazendo, né? Hum, aqui no YouTube a galera tá fazendo. Então tá, gente. Era esse meu recado. Sobre o desafio, então, né? Quase que eu não falo. Esse é um dos exercícios que a gente faz no desafio, só que tem um único dia dedicado só para esse exercício, só para esse conhecimento. E quem tiver interesse em participar do desafio, seja muito bem-vindo, né? Me chama ali no direct ou deixa aqui, ó, nos comentários dessa live, que aí eu vou, a minha equipe, ou eu mesmo estou trabalhando junto com a minha equipe, a gente vai entrar em contato com vocês para explicar direitinho como que acontece o desafio, como que faz, né, se tu ainda quer participar. Mas vai ser um prazer te receber no programa comigo durante 21 dias de acompanhamento. E quem tiver interesse do movimento também, coloca aqui nos comentários da live que a gente entra em contato e fala aí sobre os programas. Certo? Aproveitem as dicas, experimentem, não acreditem no que eu falei, experimentem e depois me contem. Façam o melhor uso do corpo de vocês, certo? Muito obrigada para quem está aqui, muito obrigada para quem está aqui no YouTube comigo. Um beijo, até a próxima. Tchauzinho.